Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Matheus e hoje falaremos sobre o capítulo 9 do livro de Daniel, que fala sobre a história dos judeus e o santuário. Mas, como já é de costume, antes de começar, vamos fazer uma oração? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor Deus que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado mais um dia de vida, obrigado por todos que estamos aqui. Senhor, peço que me dê capacidade e que me oriente, Senhor, para que eu não fale de mim mesmo, mas de Ti. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, poucos meses somente haviam se passado entre a visão do capítulo 8 e os eventos registrados na primeira parte do capítulo 9. As palavras de despedida do anjo Gabriel haviam sido de que as coisas que ele viu a respeito dos 2.300 dias eram verdadeiras. Daniel não foi capaz de entender a explicação deste tempo e, enquanto estava cuidando dos negócios do rei, pensou muitas vezes sobre a visão. Nesse intervalo, ele havia sido chamado de Susã para a Babilônia, e na corte do rei devia interpretar a estranha escrita na parede. O destino da nação tinha sido lido, e as palavras mal tinham desaparecido, quando a matança dos babilônios começou. Nessa mesma noite, Belsazar foi morto, e o rei dos Médios foi proclamado monarca do mundo. Por ordem de Dário, Daniel fora nomeado presidente-chefe, e ocupava em Babilônia uma posição próxima de Ciro, o associado de Dário. Durante o tumulto e agitação de todas as mudanças nos acontecimentos, enquanto as mãos de Daniel estavam ocupadas com as funções judiciais e os cuidados administrativos o pressionavam, ele ainda tinha tempo para oração e estudo. A profecia havia predito que Ciro restauraria aos judeus a sua liberdade. O tempo de sua libertação se aproximava, e Daniel procurou cuidadosamente obter uma compreensão do tempo. As profecias de Jeremias eram únicas, que diziam claramente a extensão do cativeiro. Sem dúvida, a mente de Daniel estava perplexa quanto aos 2.300 dias, sobre os quais Gabriel havia falado, pois para os hebreus o Templo de Jerusalém era o santuário de Deus, e a sua purificação significava para eles a remoção de mãos profanas do Monte Sião. Por 2 vezes no livro de Jeremias, a duração do cativeiro é indicada. E essa terra inteira será uma desolação e um assombro, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que, quando os 70 anos forem completados, que eu punirei o rei de Babilônia. Mais uma vez, o profeta tinha dito, porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Babilônia havia caído, e Jerusalém havia sido assolada por quase 70 anos. O momento culminante se aproximava para o povo de Deus, e Daniel procurava, por intermédio da oração e jejum, entender o assunto. Essas são considerações do pastor Stephen Haskell. Com o objetivo de acrescentar detalhes históricos relevantes para o nosso estudo, vou continuar me utilizando das observações que constam no livro A História de Daniel, o Profeta, do evangelista Stephen Haskell, que viveu e pregou entre o final do século XIX e início do século XX. Aqueles que quiserem poderão acompanhar também em suas Bíblias. Vamos abrir no capítulo 9 do livro de Daniel, verso 1. No primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimentas de pano de saco e cinzas. Este é um dos casos nas Escrituras em que uma oração é registrada. Esta foi dada como exemplo de que a oração fervorosa e eficaz de um justo muito pode. Daniel percebeu que o pecado tinha obscurecido a visão de muitos do professo povo de Deus. Alguns dos que estavam em Babilônia eram descuidados e indiferentes a respeito da verdade de Deus. Muitos tinham obtido casas e descansavam seguros na certeza de que, quando o cativeiro começou, foi-lhes dito que comprassem terras e construíssem casas. Alguns estavam contentes com sua vizinhança e temiam as dificuldades que a viagem para Jerusalém acarretaria.
que se colocariam nas mãos de tribos hostis e onde não haviam moradias agradáveis. Jerusalém deveria ser reconstruída. Eles argumentavam, mas outros deveriam fazê-lo, não eles. O amor por Babilônia era forte no coração de muitos. Depois de transcorridos 70 anos até o decreto de Ciro, quando todos obtiveram liberdade para voltar à Palestina, ainda haviam milhares de judeus em Babilônia. Na verdade, somente um pequeno percentual dos judeus retornou. Muitos jovens que tinham sido educados na cidade envolveram-se amplamente com seus costumes, como as filhas de Ló em Sodoma, e se demoravam, embora os anjos lhe ordenassem para que apressassem em sair. O espírito de profecia era transmitido com algumas considerações, ou caía em ouvidos moucos. Embora estivesse em cativeiro, as condições presentes eram preferíveis à liberdade obtida à custa de esforço. Daniel sabia dessa condição e confessou os pecados do povo diante de Deus. Ele se identificou com o povo. A sua oração é uma das mais lindas já registradas. Vamos acompanhar agora a oração de Daniel, dos versos 4 ao 19. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão, e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces. Como neste dia, para os homens de Judá, e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós, pelos seus servos, os profetas. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastou-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Pois sob todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor, nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia. Nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado, por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e observa nossas desolações, e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti, por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz, não retardes, por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Esse homem, a quem o céu chamou de muito amado, em que nenhuma culpa poderia ser encontrada, até mesmo por seus piores inimigos, colocou-se sobre o peso do pecado que oprimia Israel,
e prostrado diante de Deus, dirigiu-se ao Pai com as palavras: Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e também para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós, pelos seus servos, os profetas. Mas, perante o Pai, temos alguém, o próprio Cristo, que suportou as nossas dores e carregou nossas tristezas, levando ele mesmo em seu próprio corpo os nossos pecados. Daniel era um representante de Cristo e tinha vivido tão perto de Deus, e o conhecia tão intimamente, que o Espírito que distinguia Cristo de todos os outros se manifestou também em Daniel. Ele era um verdadeiro pastor em Israel, e a sua oração é uma repreensão a toda justiça própria, uma repreensão cortante para aqueles que por palavras ou atos dizem: Sou mais santo do que tu. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes por causa de ti mesmo. Ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Tal foi a súplica de um coração sobrecarregado. Essas foram as palavras com as quais Daniel se aproximou do seu Deus. Ele estava familiarizado com o Pai e sabia que suas palavras atingiriam o trono do céu. Fé e oração são as duas armas que o homem mortal pode entrelaçar ao redor do pescoço, a fim de se aproximar do infinito amor do Criador. Cristo inclinou-se para ouvir e ordenou a Gabriel que se apressasse rumo à terra. Soltamos do braço do Senhor muito cedo em nossas orações. Devemos elevar nossas petições mais e mais alto. Às vezes, Deus testa a força dos nossos desejos, ao atrasar uma resposta imediata. Agora, para uma melhor compreensão deste capítulo, que não se resume a uma oração apenas, se faz necessário que conhecemos um pouco a história dos judeus, a qual acompanharemos nas considerações do pastor Stephen Haskell. Trata-se de um texto longo, eu reconheço, mas de extrema importância para que possamos compreender as preocupações que afligiam o coração do profeta. Pode ler para nós, Pai? Sim. Em resposta à oração de Daniel, o anjo Gabriel explica o período de tempos, os 2.300 dias de Daniel 8,14. Não há preliminares. Gabriel conhece os pensamentos do profeta e, portanto, ele diz: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Toda a história futura dos judeus como nação está contida neste versículo. Nenhuma outra história já reuniu tanto em tão poucas palavras. Aqui é mostrada a data exata para o início da obra de Cristo, o tempo previsto para Israel como nação se arrepender, o momento em que o tipo encontraria o antítipo em todas as ofertas de sacrifício, o período em que acabaria o tempo de graça para a raça hebreia, e a justiça eterna seria pregada para o mundo em geral. Nesta entrevista com Gabriel, apenas a parte dos 2.300 dias que se aplicava à nação hebreia foi fornecida. A Daniel já havia sido revelada a história das nações do mundo. Os 2.300 dias têm que ver especialmente com o povo de Deus, independente de governos nacionais. O período de 70 semanas, ou 490 dias proféticos, abrange um espaço de tempo de 490 anos, durante os quais a história judaica como tal prosseguiria. Estes 490 anos não começavam de imediato,
pois o anjo disse que deveriam começar a contar a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O período de 70 semanas da história judaica é, portanto, dividido pelo anjo, 7 semanas para construir os muros e ruas de Jerusalém, 62 semanas até a obra do Messias, e 1 semana que cobriria o período de seu ministério, e o tempo seguinte, quando o evangelho seria levado para os gentios. Esta última semana é dedicada à confirmação da aliança. Para uma compreensão da primeira parte, para as 7 semanas ou 49 anos, temos a história como registrada em Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Deus levantou Ciro e colocou-o no trono para que pudesse restaurar os judeus à sua terra natal. Muito antes do cativeiro babilônico começar, o profeta Isaías falou de Ciro. Que diz de Ciro? Ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: Tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. No primeiro capítulo do livro de Esdras está registrado o decreto de Ciro. O cumprimento por Ciro da profecia de Isaías é impressionante. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. Foi então que todos os judeus em Babilônia tiveram liberdade para retornar à Palestina. Se necessário, as despesas de viagem seriam bancadas pelo governo de Ciro. Havia ampla provisão para todos os pobres e os doentes. Tal decreto nunca antes havia sido emitido. Israel deveria ter se levantado em massa, levando consigo todos os demais de outras nacionalidades, os quais, depois de terem ouvido o Evangelho, estivessem dispostos a lançar a sua sorte com o povo de Deus. A terra deveria ter ressoado com aclamações de louvor e com as canções dos libertos. O êxodo de Babilônia deveria ter sido um poderoso testemunho para as nações da terra sobre o poder do Deus dos judeus. O êxodo do Egito, as maravilhas que acompanharam a travessia do Mar Vermelho e do Jordão e a alimentação dos milhares no deserto teriam sido minimizados, tivesse Israel aproveitado o caminho que Deus havia preparado. Qual foi o resultado do decreto? Daniel observava com ansiedade os preparativos feitos para a partida. E no final do primeiro ano, apenas 50.000 haviam viajado de Babilônia para Jerusalém. Ciro estava desanimado e contrariado por causa da fraca resposta e recaiu em indiferença. Mais tarde, o anjo de Deus, com a ajuda de Miguel, insistiu com ele durante 3 semanas, a fim de tocar o seu coração novamente. Os vasos retirados do templo para a Babilônia por Nabucodonosor foram devolvidos para os líderes dos judeus, que os levaram de volta a Jerusalém. No segundo ano de sua ida para a Palestina, o trabalho de restauração do templo foi iniciado. O local do Templo de Salomão, que tinha sido queimado por Nabucodonosor, estava oculto sobre o entulho acumulado de quase 70 anos. O trabalho de restauração foi logo interrompido por samaritanos que viviam no país. E o avanço nos trabalhos se fez impossível até a emissão de um segundo decreto por Dário, rei da Pérsia, em 520 a.C. Os trabalhos sobre a casa de Deus se detiveram por 15 anos. Em seguida, os profetas Ageu e Zacarias repreenderam o povo por sua inatividade. Parecia que os judeus, embora professando serem o povo de Deus, construíram as suas próprias casas e atrasaram o trabalho no templo, porque não havia ordem direta do rei. Mas Deus queria que fossem em frente exercendo fé. E quando, em resposta à palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, tocaram o trabalho, o Senhor suscitou o coração do rei persa para ajudá-los. Isto irá ainda ser visto no capítulo 12 de Daniel. Homens do mundo, inimigos dos judeus, abertamente queixaram-se ao rei, mas isto, em vez de dificultar o trabalho, ocasionou uma minuciosa busca pelos registros reais, o que revelou o decreto de Ciro. Então Dário, em vez de repreender os judeus, emitiu um decreto para que o trabalho fosse em frente.
e ainda ordenou que o trabalho de construção tivesse contribuição do tesouro real. Jerusalém estava sujeita ao governo persa até os dias de Esdras, no reinado de Artaxerxes. No 7º ano do reinado deste rei, 457 a.C., foi emitido o 3º decreto relativo à reconstrução de Jerusalém. Este decreto permitia a todos os judeus que assim o desejassem retornar a Jerusalém. Permitia a obtenção de uma oferta de boa vontade, oferecida de toda a Babilônia para a causa em Jerusalém. Proclamava perfeita liberdade para seguir os mandamentos de Deus em todo o território a oeste do Rio Jordão. Liberava todos os levitas e ministros de pagar os impostos ou tributos. Dizia que os muros de Jerusalém deviam ser reconstruídos. Fazia arranjos para a nomeação de magistrados e juízes na Palestina, dentre os próprios judeus, assim organizando um governo do povo, algo totalmente alheio à política de uma monarquia oriental. Isso ocorreu no ano de 457 a.C., tempo a partir do qual o período de 70 semanas deve ser considerado de acordo com as palavras de Gabriel a Daniel, que se requeria que os 3 decretos constituíssem o mandamento de Daniel. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. É evidente a partir das palavras de inspiração de Esdras. E eles edificaram e a acabaram, de acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o mandamento de Ciro, e de Dário, e Artaxerxes, rei da Pérsia. Os 3 decretos estão assim interligados. Os tempos tenebrosos durante os quais o edifício deveria ser restaurado são descritos pelo profeta Neemias, entre 15 e 20 anos após o decreto de Artaxerxes ter sido emitido. Neemias, que era copeiro do rei em Babilônia, lamentava os problemas que haviam em Jerusalém, e em resposta à sua petição, foi-lhe permitido ir até a cidade por causa dos trabalhos. Sob a direção de Neemias, o povo trabalhou nas muralhas de Jerusalém com armas presas à cintura. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das mãos trabalhava na obra, e com a outra mão segurava uma arma. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles segurava as lanças desde o levantar da manhã até as estrelas aparecerem. Neemias, nesses tempos de dificuldade, foi um líder maravilhoso para Israel. Suas lições para as pessoas quanto à usura, salários e aluguel devem ser seguidas pelos cristãos de hoje. A reconstrução de Jerusalém em tempos angustiosos é um símbolo adequado de como levar o Evangelho a todas as nações nos últimos dias. Israel atraiu este problema para si, devido a seus pecados e falta de fé. O que deveria ter sido feito para advertir o mundo em tempo de paz e quietude teve que ser feito sob grande aflição. Além disso, percebemos que alguns anos de repouso sempre encontraram pecado e iniquidade florescendo em Israel. Mal a nação se viu livre das mãos de Babilônia, o povo começou a fazer de seus próprios irmãos escravos por causa de dívidas. A proclamação da liberdade devia vir de dentro de suas próprias fronteiras, antes de poder haver paz e ajuda de fora. Quanto à procedência de dentro, a palavra de Deus garantia o apoio até mesmo de seus inimigos. Esses princípios são verdade no corpo dos cristãos de hoje. A propagação do Evangelho será um trabalho fácil e vai ser como a voz de um anjo poderoso iluminando o mundo, quando o povo de Deus proclamar liberdade entre eles mesmos. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. 69 semanas, ou 483 dias proféticos, ou anos literais. Messias em hebraico e Cristo em grego têm o mesmo sentido de ungido em português. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Esta unção ocorreu no tempo do seu batismo.
Às 69 semanas, ou 483 anos, alcançaram o batismo de Cristo por João Batista, no Rio Jordão. Desde o decreto de Artaxerxes, 457 anos alcançam o ano 1 depois de Cristo, na presente dispensação. Mas 26 anos restariam das 69 semanas, que terminaram com o batismo de Cristo. 26 anos adicionados ao ano 1 depois de Cristo nos levam a 27 depois de Cristo, no outono do qual Cristo foi batizado. Durante anos, a nação judaica teve a promessa de um libertador. O fim das 69 semanas encontrou os judeus sob o controle do quarto reino, o animal terrível e espantoso que Daniel havia descrito antes. O desejo de toda mulher judia, fiel ao seu Deus, era o de ser a mãe do Salvador. Nas reuniões de família, isso era muitas vezes falado. Sempre que um bebê era apresentado ao Senhor, havia a esperança de que fosse o prometido. O local do nascimento do Messias havia sido anunciado. Malaquias profetizou a respeito de João, o precursor do Salvador, e por 6 meses a voz dessa testemunha tinha sido ouvida por toda a terra de Israel. O tempo da pregação de João é estabelecido por 6 fatos históricos. Israel e Judá se reuniam juntos às margens do Jordão, e entre eles veio Jesus de Nazaré. João reconheceu-o por um sinal do céu, e ao sair ele da água, os céus se abriram e ele viu a pomba celestial pairando sobre a sua cabeça, e ouviu a voz proclamando o Filho de Deus. As 69 semanas tinham findado. Aqueles que naquela época estudaram as profecias de Daniel estavam em busca do Messias e acreditaram nas palavras de João Batista quando disse: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Cristo também disse: O tempo está cumprido, referindo-se ao período profético das 69 semanas de Daniel. Mas a nação como um todo estava cega. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles poderiam tê-lo reconhecido se tivessem estudado o livro de Daniel. O mesmo livro, juntamente com o livro do Apocalipse, proclamam a hora do juízo de Deus e sua segunda vinda. Mas os homens serão pegos de surpresa, porque não dão ouvidos às profecias. Assim como o batismo de Cristo foi um sinal dado por Gabriel para que os judeus pudessem conhecer o Messias, sua morte foi um segundo sinal. 1 semana, 7 anos, restava para o tempo estipulado para a nação judaica. Durante a metade desse tempo, 3 anos e meio, o Filho de Deus caminhou entre as pessoas. Os enfermos foram curados. Ele confortou os quebrantados de coração e pregou o evangelho para os pobres, nobres e plebeus. Ricos e pobres igualmente estavam dentro da esfera de sua influência. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana. E no meio da semana se fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Na época da festa da Páscoa, na primavera de 31 depois de Cristo, 3 anos e meio depois de seu batismo, Cristo foi crucificado pelas próprias pessoas a quem tentara salvar. Ao morrer, o véu interior do templo foi rasgado de cima para baixo. O propiciatório, visto somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano, foi exposto ao olhar das multidões. A faca caiu da mão do sacerdote e o cordeiro sacrificial fugiu. Deus tinha retirado sua presença do templo. O próprio Cordeiro de Deus havia sido morto, e o sacrifício e a oblação foram aniquilados para sempre. Essas cerimônias que prefiguravam a morte do Salvador cessaram na cruz. Isto ocorreu no meio da última das 70 semanas proféticas. Misericórdia ainda pairava sobre o povo judeu. Havia ainda um pouco de tempo para arrependimento. O que não foi realizado na pessoa de Cristo, Deus, pelo envio do seu Espírito Santo, procurou realizar através de seus discípulos, humildes pescadores, imbuídos com o poder de Deus, ensinavam o povo a respeito de um Salvador crucificado e ressurreto. Em um dia, 3.000 aceitaram a mensagem. Mas, enquanto muitos criam, a inimizade de Satanás foi novamente despertada. Em 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado, como resultado da severa perseguição que se seguiu. Os crentes foram expulsos de Jerusalém e, assim,
os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Israel havia se afastado de Deus e seu espírito já não podia protegê-los. Em Tito, o templo foi queimado e os judeus foram espalhados até os confins da terra para ali permanecerem até a consumação de todas as coisas na hora determinada. Não pode haver dúvida quanto à precisão da data 457 a.C., como o início das 70 semanas, pois é estabelecida por 4 eventos: o decreto de Artaxerxes, o batismo de Cristo, a crucificação e a propagação do Evangelho entre os gentios. A história estabeleceu a data de 457 a.C. como o 7º ano de Artaxerxes. Por mais de 20 eclipses, os 490 anos podem ser contados a partir da história do Novo Testamento para trás ou para adiante, a partir da saída do decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Dos 2.300 dias de Daniel 8,14, o anjo indicou os eventos para os primeiros 490 anos. Restavam 1.810. Os 490 anos terminam em 34 depois de Cristo. A este ano deve-se acrescentar 1.810 anos, e chegamos no ano de 1844 depois de Cristo. A Daniel havia sido mostrado o evento que marcaria este ano. Era o juízo investigativo e a proclamação da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Esta mensagem foi proclamada e ficou conhecida como a mensagem do advento, permanecendo na memória de muitos que estão vivos até hoje. Cerca de 20 anos antes do término do período profético dos 2.300 dias, a atenção de alguns homens foi chamada para o estudo das profecias. Como o primeiro desses estudantes, destaca-se Guilherme Miller, que ficou completamente convencido de que o período profético de Daniel 8,14 iria findar em 1844. A expressão até 2.300 dias, então o santuário será purificado, foi interpretada como significando que ao final desse período a terra seria destruída pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Consequentemente, entre 1833 e 1844, a vinda pessoal do Salvador foi anunciada em todo o mundo. Homens foram avisados de acordo com o teor da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, de que o julgamento estava às portas, e milhares se prepararam para o encontro com o Senhor. Quando o ano de 1844 passou e Cristo não apareceu, muitos perderam a fé nas profecias, mas outros, sabendo que a palavra de Deus permanece firme, foram levados a pesquisar com mais diligência o evento que teve lugar no fim do período profético. Estudo adicional confirmou a verdade da interpretação do tempo e revelou também luz sobre a questão do santuário. Pela primeira vez, os homens viram que o santuário de que se fala a visão de Daniel refere-se ao trabalho no céu, não na terra. Uma investigação do serviço típico, instituído no deserto, revelou o trabalho de purificação no dia da expiação. Foi visto que o trabalho do sumo sacerdote no tabernáculo terrestre era apenas uma figura do serviço ao qual Cristo, o grande sumo sacerdote, entrou em 1844. Naquela época, ele entrou na presença do Ancião de Dias, como pode-se ver na visão do capítulo 7 de Daniel, e começou a obra do juízo de investigação, ao final do qual ele aparecerá nas nuvens do céu. Guilherme Miller e outras pessoas que pregavam o segundo advento em 1844 se enganaram quanto ao evento, mas não quanto ao tempo do período mencionado por Daniel. Os eventos que transcorreram entre 34 depois de Cristo e 1844 depois de Cristo serão descritos na próxima visão, que foi dada a Daniel 4 ou 5 anos mais tarde, após a visão do capítulo 9. Uma vez que Gabriel explicou com tanto cuidado e minúcia a história dos judeus, esclarecendo que como nação eles eram indesculpáveis pela rejeição do Filho de Deus, assim também podemos esperar que este mesmo anjo da profecia irá dar o sonido alto e claro, que possibilitará aos homens nos últimos dias reconhecerem o momento do aparecimento de Cristo em juízo e de sua segunda vinda nas nuvens do céu. Vigiemos e estejamos prontos. Obrigado. Verso 20. Enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel,
e apresentando minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Agora, percebam que exatamente aquilo que Daniel havia pedido foi mencionado em primeiro lugar quando Gabriel coloca as suas mãos sobre o profeta. E ele informou-me e falou comigo, e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. O céu encontrava-se mais interessado do que o homem poderia estar nas mesmas coisas pelas quais Daniel orou. E assim que o canal foi aberto, o Espírito fluiu. No mundo espiritual, como no natural, o vácuo é aborrecível. Da mesma forma que o ar entra em um recipiente quando um líquido é derramado, assim o Espírito Santo enche o coração, quando esse se esvazia do eu. Se houvesse mais espaço deixado para Cristo nos corações, a experiência pentecostal seria frequentemente repetida. Verso 23. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Deus tem muitos favoritos entre os filhos dos homens. De fato, cada homem é um favorito especial e muito honrado pelo Rei do céu. Mas há muitos poucos a quem os anjos têm dirigido as palavras: Tu és grandemente amado. A leitura superficial do 23º verso é dada na vertente hebraica como um homem de desejos. Daqueles homens cujo desejo é o céu, que anseiam por alimento espiritual e cujos corações se agitam, ansiando o riacho de águas frescas. Estes são muito amados por Deus, pois Deus está em busca dos tais para cumprir sua vontade na terra. Com esses, Gabriel pode se comunicar. Verso 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia. E para ungir o Santíssimo, saiba, portanto, e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será reconstruída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá, e este príncipe que virá se trata do próprio Satanás, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra, desolações estão determinadas, e ele, Jesus Cristo, confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Muito bem, esses últimos 4 versículos, 24, 25, 26 e 27, deste capítulo 9 do livro de Daniel, são a resposta trazida do céu através do anjo Gabriel para a oração de Daniel. Nós acompanhamos, pelas considerações do pastor Stephen Haskell, uma visão histórica do que aconteceria com a nação judaica no período profético das primeiras 70 semanas. Desde a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém, os 3 decretos autorizando a reconstrução dos muros e do templo, a recusa da maioria dos judeus em sair de Babilônia e retornar para Jerusalém, e as dificuldades encontradas para a conclusão desta obra, e também as datas exatas para o início e o fim da obra de Cristo aqui na terra, quando aqui esteve pela primeira vez, seu nascimento, sua obra, seu sacrifício, morte e ressurreição. No entanto, ainda restariam da profecia de 2.300 dias, 1.810 dias, ou anos proféticos, onde, após a nação judaica ter se recusado a aceitar a graça e justiça eternas oferecidas pelo Criador, essa graça e justiça eternas seriam anunciadas ao mundo em geral, por povos que não teriam ascendência judaica, os chamados gentios. E isso através do Evangelho ou testemunho de Cristo, o que acompanharemos de uma forma diferente, através do ritual do santuário, assunto de pouco conhecimento pela maioria das pessoas,
nos dias de hoje. Nós pretendemos, com a ajuda do Senhor, realizar uma série de estudos sobre as festas judaicas e também sobre o ritual do santuário. Mas hoje teremos a oportunidade de acompanhar um resumo destes assuntos. Trata-se de um texto muito longo, mas também muito bem explicado pelo pastor Stephen Haskell e de uma forma bem didática. Preste atenção no ritual que tipificava o santuário terrestre, uma sombra do verdadeiro santuário, o qual se encontra no céu, morada do Deus vivo, pois tudo representava o que Cristo faria pela humanidade, através de sua obra e testemunho enquanto aqui esteve em sua primeira vinda. Mas antes, para podermos compreender os acontecimentos históricos a seguir, precisaremos entender um pouco sobre tipologia. Precisamos saber quem é o chamado antítipo, o qual se trata do próprio Jesus Cristo, aquele em que o evangelho eterno se cumprirá, através de sua própria vida, pelo seu testemunho, sendo demonstrado desde o seu nascimento, sua vida, morte e ressurreição. Mas não termina aí. Veremos que Cristo continua fazendo a sua obra neste instante, no santuário celestial. E quem seria um tipo de Cristo? Pode explicar para nós, Pai? Sim, o tipo se trata de uma sombra de Cristo aqui na Terra. Uma pessoa utilizada como representação do próprio Cristo. Alguém que represente, através de seu próprio testemunho de vida, a obra que Cristo faria aqui na Terra. Por exemplo, o sumo sacerdote era um tipo de Cristo perante o antigo Israel, que praticava entre eles, no santuário terrestre, uma sombra do que seria o testemunho de Cristo durante a sua primeira vinda. Mas não só isso. Também o que ele continua fazendo por cada um de nós neste instante, no verdadeiro santuário, o celestial. Vejamos também a representação de outras pessoas como sendo um tipo de Cristo através de seus testemunhos de vida, como José para o Egito, Daniel para o próprio Israel, para os babilônios e também para os medos e os persas. Davi também para o povo de Israel, mas só enquanto viveu no temor do Senhor, e tantos outros. Como também os 144.000 dos quais o livro de Apocalipse declara que testemunharão de Cristo pelo período que antecede a sua segunda vinda. Todos estes foram e serão um tipo de Cristo, pois suas vidas serão uma sombra do caráter de Cristo e de seu evangelho para todos os povos, nações, tribos e línguas, através de seus próprios testemunhos de vida, motivo que os levaram e levarão a passarem por perseguição e sofrimento, semelhantes aos que o próprio Cristo passou. Obrigado. Agora que já sabemos quem é o antítipo e os tipos, acompanharemos também pelas considerações do pastor Stephen Haskell o contexto histórico dos acontecimentos que ocorrerão no período em que esta profecia de 2.300 anos se cumpriu, em 1844, e isso através do conhecimento do ritual deste santuário. Pode vir para nós, Pai? Sim. Visto que um mal entendido na questão do santuário levou à decepção de 1844, parece adequado dedicar um capítulo para a consideração desse importantíssimo assunto. 3 santuários, ou templos, são apresentados na Bíblia. O primeiro é o santuário celeste, onde Deus reina sobre o seu trono, cercado por milhares de anjos. Este templo foi aberto aos olhos surpresos do vidente solitário na ilha de Patmos, e também a Moisés, no Monte Sinai. O segundo, ou santuário terreno, era o modelo em miniatura do celestial, em que os sacerdotes serviam de acordo com o exemplo e sombra do serviço no templo celestial. Por mais de 1.400 anos, Deus designou que o serviço devia ser realizado no santuário terrestre, sombra do celestial. Mas veio o tempo em que aqueles que seguiam a sombra alcançaram a essência. 2 dias antes da crucificação, Cristo deixou lentamente e com pesar o templo pela última vez. Os sacerdotes e príncipes ficaram aterrorizados ao ouvirem suas pesarosas palavras: "Eis que a vossa casa é deixada desolada." A bela estrutura permaneceu até o ano 70 depois de Cristo, mas havia deixado de ser o templo de Deus. O Pai deixou por um sinal inequívoco de que a glória havia partido. Quando as palavras "está consumado" foram pronunciadas pelo sofredor sobre a cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo por mãos invisíveis. Terror e confusão prevaleceram. A faca levantada para imolar o sacrifício caiu da mão inerte do sacerdote, e o cordeiro escapou.
Desde então, o pecador não precisava mais esperar por um sacerdote para oferecer o seu sacrifício. O grande sacrifício havia sido feito. Cada filho de Adão podia aceitar seu sangue expiatório. O caminho para o templo celestial foi agora tornado claro. O santuário celeste havia tomado o lugar do santuário terrestre. A fé do homem devia daí em diante penetrar dentro do véu onde Cristo oficiava. O terceiro templo trazido à luz da Bíblia é o templo do corpo humano. Os judeus haviam perdido de vista o fato de que seus corpos eram templo do Espírito de Deus. E quando o Salvador disse, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei, pensavam apenas na estrutura maciça de mármore e pedra e responderam que tinham levado 46 anos para construir o templo, não percebendo que ele falava do templo de seu corpo. Raios gloriosos de luz brilham no santuário celeste sobre aqueles que estudam sobre a obra típica do santuário terrestre. Estes raios, quando reunidos no templo do corpo, refletem o caráter de nosso grande sumo sacerdote nas cortes celestiais. No início, o corpo do homem foi criado para ser habitação para o Espírito Santo, mas Satanás tomou posse e o homem se tornou participante de uma natureza má. Antes que o corpo possa tornar-se novamente um templo adequado para o Espírito de Deus, a natureza maligna deve morrer. Cristo ofereceu sua vida pelo pecador, e antes da fundação do mundo foi contado com um cordeiro morto. Para que o homem, em sua condição caída, pudesse compreender este dom e aprender a obra da redenção, o pecador que desejasse crucificar o velho homem, a natureza do mal, era instruído a trazer um animal inocente e crucificá-lo como uma representação do Cordeiro de Deus. Isso também ilustrava o fato de que a natureza perversa do pecador deve morrer a fim de que o Espírito Santo possa habitar no seu interior. Diante do portão do Jardim do Éden, Adão e sua família apresentavam suas ofertas. Suas mentes claras vislumbravam, pela fé, a promessa do Redentor, que voltaria a abrir-lhes as alegrias do jardim. Adão, pela fé, aguardava com expectativa o momento em que o Salvador iria levá-lo mais uma vez para a árvore da vida, para sugerir-lhe que coma de seu fruto que transmite a vida. Ao tirar a vida do cordeiro inocente, Adão via, pela fé, o homem sem pecado, sofrendo a morte por ele, e seu coração se dilatava em afeto e gratidão a Deus por seu maravilhoso amor. E, por um tempo, se esqueceu do terrível sofrimento que pesava sobre sua alma. A cada folha que caía, enquanto ensinava sobre a morte de Cristo, era-lhe também um constante lembrete de que seu pecado tinha trazido morte à terra, até então perfeita. Enquanto o homem viveu perto de Deus, os altares eram acesos pelo fogo do céu, mas esse culto perfeito foi maculado. A mente de Caim tornou-se tão endurecida pelo pecado que deixou de compreender o infinito sacrifício. Satanás o convenceu de que Deus era um juiz austero e exigido submissão. O amor e sacrifício do Salvador eram passados por alto. Caim e Abel trouxeram cada um a sua oferta até a entrada do Éden, mas o desejo dos dois corações eram grandemente diferentes. Abel trouxe um cordeiro, e ao tirar-lhe a vida, sua fé se apossou do cordeiro de Deus. O cordeiro foi colocado sobre o altar, e o fogo partiu da espada chamejante do querubim que guardava o caminho da árvore da vida. E o sacrifício foi consumado. Caim trouxe uma oferta de frutas. Não havia nada em sua oferta que tipificasse o cordeiro moribundo do Calvário. Nenhuma vida inocente foi tirada em troca de sua vida perdida. Ele esperou que um fogo a consumisse, mas não havia nada para atrair o fogo do vigia celestial. Não havia terno amor, nenhum anseio pela libertação da escravidão do pecado e da morte. Caim e Abel tipificam todos os adoradores, desde aquele tempo até o presente. Os seguidores de Caim multiplicaram cerimônias e fizeram oferendas ao sol e a vários outros objetos. Ao agirem assim, passaram por alto o princípio mais importante, de que o eu deve morrer e Cristo viver no templo do corpo humano. Antigamente, cada família erguia seu próprio altar. O pai era o sacerdote da família e era sucedido pelo filho mais velho.
Às vezes, o pecado separava o mais velho da família, e o caráter e não a idade decidia quem deveria agir como sacerdote. Jacó conheceu o caráter do grande sumo sacerdote, e quando estava deitado com a cabeça sobre a pedra em Betel, assistindo aos anjos subirem e descerem sobre aquela escada gloriosa, também contemplou o Senhor no topo dela, e viu suas gloriosas vestes, e em imitação dessas vestes fez para José uma túnica talar de muitas cores. Os outros filhos de Jacó não podiam compreender essas belas verdades. Até mesmo a túnica foi objeto de ódio para eles. Quando os irmãos venderam José, eles tingiram a túnica com sangue, e sua beleza ficou manchada. O futuro revelou que Jacó tinha lido corretamente o caráter de José, pois em meio às trevas egípcias, ele refletiu a luz do céu. Foi um templo para a habitação do Espírito de Deus. Quando Israel saiu do Egito, suas mentes estavam tão obscurecidas pelo pecado que já não viam o Salvador prometido nas simples ofertas. Deus então disse: "E me façam um santuário, para que eu habite entre eles." Moisés passou 6 dias ao lado da montanha, em profundo exame do coração. Em seguida, a espessa nuvem de glória cobrindo o monte Sinai irrompeu como um fogo consumidor aos olhos de todo Israel, e Moisés foi levado à presença da divindade. Perante o seu olhar maravilhado, foram exibidas as belezas do santuário celestial. Durante 40 dias, o Senhor conversou com ele, dando indicações minuciosas em relação à construção de uma sombra daquela estrutura celeste na terra. Em meio à idolatria do Egito, Israel tinha perdido a verdade espiritual de que o corpo era a morada do Espírito Santo. Nem poderiam eles formar qualquer concepção da obra realizada no céu em favor do homem pecador. Para alcançar o homem em sua condição caída, Deus dirigiu a construção do tabernáculo terrestre para que a humanidade pudesse familiarizar-se com a natureza da obra no santuário celestial. Nessa construção, homens divinamente designados deviam realizar, à vista das pessoas, uma sombra do trabalho que seria feito no santuário celestial, pelo Salvador da humanidade, quando oficiasse como nosso sumo sacerdote. Todo o sistema judaico era uma profecia compactada do Evangelho. Cada ato do sacerdote no serviço simbólico, ao entrar e sair, era uma profecia da obra do Salvador quando entrou no céu como nosso sumo sacerdote. Era o Evangelho em figuras. Lição do Senhor, o jardim de infância para os filhos de Israel. Eles haviam se tornado crianças em compreensão, e a fim de alcançá-los, Deus ensinou de uma forma em que os sentidos pudessem compreender o Evangelho. O homem finalmente tornou-se tão depravado que não conseguia ver a luz resplandecendo das leis levíticas e das ofertas de sacrifício. E quando o antítipo de todas as suas ofertas veio, ele foi rejeitado. Visualizaremos o tabernáculo do deserto e vejamos se somos capazes de discernir o evangelho da glória de Cristo que resplandece do sistema judaico. Um homem entra no átrio exterior com um cordeiro, que traz até a porta da tenda, e com solene reverência, com os olhos levantados para o céu, ele coloca a mão sobre a cabeça do animal, enquanto o movimento de seus lábios, como os da idosa Ana, expressa o fardo do seu coração. Então levanta o cutelo e tira a vida do sacrifício. Sua fé se apodera do cordeiro ensanguentado do Calvário, e seus pecados rolam no seu coração sobrecarregado sobre o grande sacrifício. O sangue é cuidadosamente recolhido. Cada gota é preciosa, pois pela fé ele vê o real sacrifício, o próprio Cristo. O sacerdote o encontra, leva o sangue da vida sacrificada e desaparece dentro do primeiro véu, enquanto o adorador aguarda com ansiedade o seu retorno. Na infância, seu pai lhe tinha falado da Arca da Aliança, toda coberta de ouro, dentro da qual estavam um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. E que às vezes o brilho da glória do Shekinah, presença do Senhor, surgia e enchia o santuário.
Ele havia sido ensinado sobre a mesa mística, com seus 12 pães cobertos com incenso. Também do belo castiçal, cujas 7 lâmpadas sempre se mantinham acesas. Das paredes banhadas de ouro em ambos os lados, a refletir a luz. E, como grandes espelhos, reproduziam vez após vez os tons brilhantes das cortinas ricamente bordadas com seus anjos resplandecentes. Diante do segundo véu, que ocultava a arca sagrada, ele imaginava o altar, do qual subia constantemente o incenso perfumado. Pela fé, vê o sacerdote colocando o sangue do sacrifício expiatório sobre as pontas do altar. Sua fé olha para além do serviço simbólico, para o momento em que Cristo pleiteará seu sangue no santuário celestial. É o evangelho de um Salvador crucificado e ressuscitado que ele vê na lição que está ajudando a realizar. Logo, o véu é levantado e o sacerdote retorna. A oferta foi aceita. O sacerdote fez expiação por ele e ele é perdoado. Na alegria e liberdade do perdão, ele ora: ó, que a influência de todos os meus pecados seja para sempre apagada. Quando eis que vê o sacerdote indo para o altar de bronze no pátio e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada. Ao ver aquele sangue derramado no chão, precioso para ele, porque representa a sua própria vida resgatada, bem como a vida sacrificada do Salvador, seu coração salta de alegria. Ele entende que a sentença, amaldiçoada é a terra por tua causa, cumpre-se em Cristo, e que o prometido Salvador vai finalmente purificar a terra de todos os efeitos de seus pecados. O corpo do Cordeiro ainda se encontra perto da porta do santuário, onde a vida lhe foi tirada. Em seguida, ele se vira para o Cordeiro e, com uma faca afiada, separa da carne cada partícula de gordura. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. A gordura é queimada como um tipo da destruição final, quando os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos, na fumaça serão totalmente consumidos. Todo pecador que se agarra ao pecado será destruído com ele. Deus fez provisão para cada um se separar do pecado, para que ele possa destruir o pecado e salvar o pecador. A queima de gordura sobre o altar sobe como um cheiro suave diante de Deus, porque representa o pecado que tinha sido separado do pecador e destruído, enquanto o pecador vivia uma nova vida através de Cristo. O pecador separava a gordura do sacrifício. O sacerdote a recebia e queimava, o que ilustra a verdade de que devemos cooperar com o Senhor, e por meio de Cristo, que nos fortalece, podemos fazer todas as coisas. Enquanto o homem cuidadosamente procurava a gordura, ele percebia mais plenamente que seu corpo devia ser um templo do Espírito Santo, e que, quando o seu pecado passado é perdoado e ele é aceito, pode tornar-se uma morada para o Espírito de Deus. Quando o Espírito entra num homem, como uma faca afiada, revela-lhe pecado após pecado, e o separa do pecador até o templo da alma ser limpo. Sua fé se agarra à promessa daquele que habita nos corações das pessoas pela fé. Ao volver-se do pátio do templo simbólico, percebe que ele é um templo, não um vazio, varrido e ornamentado, pronto para ser novamente ocupado pelo poder do mal, mas um templo no qual o Espírito e Deus controla e reina. Outro homem traz uma oferta, e, ao recolher o sangue, o sacerdote, em vez de entrar dentro do véu, ele o derrama na base do altar do holocausto. Em seguida, uma porção de carne, que representa o pecado, é preparada e consumida pelo sacerdote, no lugar santo. Neste ato, o sacerdote ensina aos filhos de Israel a maravilhosa verdade de que Cristo levaria os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro.
Cada oferta separada apresentava alguma fase diferente da obra de Cristo. O incenso constantemente subindo do altar era uma lição objetiva da inesgotável provisão de perfeita obediência proveniente da vida sem pecado de nosso Salvador, que, somada às orações de todos os santos, ao serem oferecidas sobre o altar de ouro no céu, nos torna aceitáveis diante de Deus. O perfume do incenso enchia o ar muito além do pátio do templo. Da mesma forma, a doce influência dos cristãos que vivem uma vida de fé em Deus pode ser sentida por todos os que entram em contato com estes. O fogo era reabastecido pela manhã e à noite, representando a adoração da manhã e da noite na família. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. As lâmpadas representavam as 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus no céu, que são os 7 Espíritos de Deus. Estes são os olhos do Senhor que percorrem a terra de um canto para outro. 7 denota a totalidade do Espírito de Deus, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Seus raios vivificantes levam cada cristão à cidade celestial. Sobre a mesa de ouro ficava o pão de sua presença, que representava a dependência do homem de Deus, tanto para as coisas materiais como para a ajuda e força espirituais. A arca era o centro de toda a adoração, o primeiro artigo mencionado na descrição do santuário. A lei nela contida era o grande padrão de julgamento e uma cópia perfeita daquela lei celeste, perante a qual o caráter de cada filho de Adão vai ser julgado no tribunal do alto. Se essa lei testemunhar de um caráter purificado do pecado pelo sangue do sacrifício expiatório, em seguida o nome será confessado diante do Pai e dos santos anjos. A queima contínua do que é tipificado como pecado aponta adiante ao tempo em que o pecado e os pecadores serão consumidos em chamas no último dia. As cinzas acumuladas sobre o altar do holocausto eram cuidadosamente recolhidas para a lateral do altar e, num determinado momento, o sacerdote punha de lado suas vestes sacerdotais e carregava essas cinzas para fora do pátio, depositando-as num lugar limpo. Elas não eram jogadas descuidadamente para um lado, mas colocadas num lugar limpo. Essas cinzas representavam tudo o que restará do pecado e pecadores, depois dos fogos dos últimos dias. Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis, como os novilhos da estrebaria. E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés, no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, as próprias cinzas dos ímpios serão deixadas em cima de uma terra limpa. Quando um pai judeu se dirigia para o santuário com o seu filho, a mente da criança era atraída pelas cinzas no lugar limpo, e ele perguntava: por que essas cinzas são colocadas num lugar limpo, quando jogas as cinzas do nosso fogo sobre o monturo? A resposta do pai explicaria as belezas da nova terra, quando voltará a ser como o Éden, e o pecado e a dor serão para sempre removidos. O pai ainda acrescentaria a gentil admoestação, para separar-se do pecado e manter o templo do corpo puro, para que, no grande dia da queima, o pecado seja consumido sem o pecador, e ele esteja entre os resgatados do Senhor. Grande parte do serviço e muitos dos costumes do antigo Israel foram designados para despertar perguntas nos filhos, a fim de que os pais, espiritualmente motivados, pudessem instruí-los nos caminhos de Deus. Depois de falar da maneira peculiar com que a Páscoa devia ser comida, Deus acrescenta: e acontecerá, quando os vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Os pais deviam familiarizar as crianças de todas as idades com o sangue salvador do grande Cordeiro Pascal. A visão do monte de pedras junto ao rio Jordão devia despertar indagações nas mentes dos filhos de gerações futuras.
o que, se respondidas corretamente, iria familiarizá-los com a grandeza do poder de Deus. O mesmo acontecia com todo o culto judaico. O leproso que procurava a limpeza devia trazer 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e hisopo. O sacerdote ordenava que uma das aves fosse morta num vaso de barro, sobre águas correntes. A ave viva, a madeira de cedro, o carmesim e o hisopo eram todos mergulhados no sangue, e o leproso era aspergido com o sangue. Em seguida, a ave viva era solta em campo aberto, voava através do ar, carregando em suas penas o sangue, que era um tipo do sangue de Cristo, que purificava o ar e removia todos os miasmas do pecado e da morte. Hoje, a morte bate às nossas janelas. Contudo, o sangue de Cristo nos dará uma nova atmosfera. Terra, ar e água são os elementos que compõem o nosso planeta. Todos estão contaminados pelo pecado. O vaso de barro contendo o sangue posto sob águas correntes tipificava o tempo em que a terra, ar e água estariam livres da maldição do pecado pelo sangue de Cristo. A madeira de cedro e o hisopo representavam os 2 extremos da vegetação. Do gigante da floresta ao hisopo na parede, ambos eram mergulhados no sangue, ensinando assim a Israel que o sangue de Cristo iria libertar o mundo vegetal inteiro da maldição e novamente revestir a terra com a beleza do Éden. Pode parecer ao homem que a maldição estava tão profundamente marcada sobre a terra, o ar e o mar, que nunca poderia ser removida. Mas o pequeno pedaço de lã vermelha, mergulhado em sangue com a ave viva, o cedro e o hisopo, constituíam uma promessa de que o sangue de Cristo removeria as marcas mais profundas da terra, amaldiçoada pelo pecado. Temos o verdadeiro sacrifício para estudar, assim como sua sombra, tipo e antítipo. O sangue de Cristo foi derramado. O preço que irá restaurar a pureza da terra, ar e mar foi pago. A terra amaldiçoada pelo pecado recebeu o sangue de Cristo, quando ele orou no jardim. De suas mãos e pés, o sangue caía gota a gota sobre a rocha perfurada aos pés da cruz. Assim, através do ar, passou o precioso sangue. A partir do ferimento ao seu lado, fluíram 2 abundantes e distintos fluxos, um de sangue e outro de água. O sangue de Cristo foi trazido em contato com a terra, ar e água. Os 2 extremos da vegetação também se reuniram no Calvário. A cruz de madeira era feita de árvores da floresta. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um hisopo, a colocaram na sua boca. Houve um antítipo do escarlate, enquanto seu sangue estava escorrendo a partir dessas feridas cruéis? Sim, em Jesus, enquanto jazia pendurado na cruz, machucado, escarnecido e sangrando, o ladrão viu o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esperança foi-lhe acesa na alma e ele se lançou sobre um Salvador moribundo. E com plena fé de que Cristo possuiria o reino, ele gritou: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Em tom suave, melodioso, cheio de amor, a resposta foi rapidamente dada. Verdadeiramente eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. À medida que essas palavras eram pronunciadas, a escuridão ao redor da cruz era invadida com viva luz. O ladrão sentiu a paz e a alegria do perdão dos pecados. Cristo foi glorificado. Enquanto todos pensavam que ele havia sido derrotado, tornou-se o vencedor. Não podiam roubar-lhe seu poder de perdoar pecados. O tipo encontrou totalmente o antítipo. O preço tinha sido pago. O sangue do Redentor do mundo foi derramado sobre o chão. Caiu através do ar. A partir da rude cruz, fluiu como água na ferida aberta pela lança cruel. Os extremos da vegetação também entraram em contato com ele, e aquele cujos pecados eram como a escarlata experimentou a paz de vê-los alvos como a neve pelo precioso sangue, enquanto este fluía das feridas abertas. As várias festas anuais tipificavam diferentes fases do Evangelho. A Páscoa era um tipo de Cristo num sentido especial. Cristo é a nossa Páscoa. Os primeiros frutos oferecidos ao terceiro dia após o Cordeiro Pascal ser morto ensinavam a ressurreição de Cristo. O tipo encontrava o antítipo,
e foi cumprido quando Cristo, a primícia dos que dormem, veio ao terceiro dia e apresentou-se diante do Pai. Através dos diversos cultos ao longo do ano, tudo apontava para o Cordeiro de Deus, ao mesmo tempo em que também ensinava a lição de limpeza do corpo e manutenção do templo puro para o Espírito de Deus. No outono, no 10º dia do 7º mês, acontecia um culto que coroava o ano como um todo. Todos os outros serviços eram uma preparação para este. Dia após dia, os pecados do povo eram transferidos em tipo e sombra para o sacerdote e o santuário. E uma vez por ano, estes eram purificados e os pecados removidos para sempre. Gabriel revelou a Daniel o antítipo do tempo de purificação do santuário terrestre. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Nós descobrimos, no estudo do capítulo 8 de Daniel, que este período de limpeza começou em 1844. A cobertura da arca do santuário celeste foi então levantada, e a lei de Deus foi vista pelas pessoas, não parcialmente, mas por inteira. No meio da lei estavam assinaladas as palavras: mas o 7º dia é o dia do Shabat, do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Eles despertaram para o fato de que tinham estado repousando no primeiro dia da semana, em vez de fazê-lo no 7º. À medida que olhavam para a lei, um raio de luz parecia cercar o 4º mandamento, que por tantos anos tinha sido pisoteado. Reverentemente escutaram as palavras: se tu desviares teu pé do Shabat, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares ao Shabat um deleite, o santo do Senhor, honrado, e o honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando os teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu te deleitarás no Senhor. Examinaram seus caminhos e se apressaram, e não adiaram a guarda dos mandamentos. O período do juízo investigativo foi inaugurado em 1844, quando o caráter de todos os homens seria medido pela norma da lei de Deus. Ao ser essa obra iniciada no céu, foi da vontade de Deus que, na terra, seu povo conformasse suas vidas pela lei de Deus e entrasse em harmonia com seus santos preceitos. O dia da expiação prefigurava o tipo do julgamento. Este era o dia mais solene do ano para o antigo Israel. Quando o sol dourava as colinas ocidentais da terra da Judéia, no 9º dia do 7º mês, a trombeta soava por todo Israel. O aviso solene da trombeta produzia um efeito marcante em cada casa. Todo o trabalho era deixado de lado, e a quietude reinava. Não se tratava do descanso regular do sábado semanal, pois nenhuma refeição da noite era oferecida. Não havia o cozer nem o costumeiro corre-corre da preparação para o sábado. Nenhum alimento era preparado, pois não se tratava de uma festa, mas um dia de jejum. O pai de família reunia os seus junto a si e lia no rolo sagrado: nenhum tipo de trabalho fareis. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Isto será para vós um Shabat de descanso, e afligireis as vossas almas. Era um dia de oração, jejum e profundo exame de coração para o Israel de Deus. Com solene reverência repetiam: porque qualquer que seja a alma que, nesse mesmo dia, não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. Nas casas ao redor deles, os gentios estavam comendo e bebendo e realizando todas as atividades da vida diária, mas calma reinava nos lares de Israel. No pátio do templo, tudo era atividade. O novilho sem defeito era trazido, e o sumo sacerdote punha as mãos sobre a sua cabeça, confessando os seus pecados e os de sua família. Em seguida, o animal era morto, e com o sangue o sacerdote fazia expiação por si e por sua família, para que pudesse estar preparado para realizar o solene serviço do dia. Quando saía, depois de apresentar o sangue do novilho diante do Senhor, 2 bodes eram trazidos, e sortes eram lançadas. Um escolhido como bode do Senhor, enquanto o outro, Azazel, o bode expiatório, representava o mal. O bode do Senhor era morto, e com o seu sangue e o incensário de ouro, o sacerdote entrava no segundo véu do santuário.
Ao aproximar-se do propiciatório com a luz gloriosa do Shekinah brilhando acima dele, borrifava muito incenso sobre as brasas no incensário. E ele colocará o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Em seguida, de costas para o sol nascente, lançava sangue expiatório 7 vezes acima e perante aquela lei quebrada dentro da arca. Fazia uma pausa no lugar santo e realizava expiação por ele e pela tenda da congregação. O altar de ouro, que tantas vezes durante o ano testemunhava dos pecados de Israel pelos respingos escarlates sobre seus chifres, já estava purificado de toda contaminação pelo sangue do bode do Senhor. As pessoas do lado de fora ouviam atentamente o som dos sinos em suas vestes, conforme ele se movia dentro do santuário. E quando ele acabar de reconciliar o santo lugar, e o tabernáculo da congregação, e o altar, então ele trará o bode vivo. O trabalho de reconciliação havia terminado. Deus e os homens eram um. A expiação havia sido feita simbolicamente. Os pecados que faziam separação haviam sido removidos. O povo se alegrava porque Deus os aceitara e porque os seus pecados foram todos retirados de diante do Senhor. Ao contemplarem o sumo sacerdote impondo a mão sobre a cabeça do bode expiatório e sobre ele confessando todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, colocando-o sobre a cabeça do bode e enviando para longe, para o deserto, pela mão de um homem apto, seus corações se enchiam com a paz que excede todo o entendimento. Louvavam a Deus pelo dom maravilhoso do seu amor em dar seu Filho para morrer pelo homem pecador, livrando-o do pecado e da morte. Não era senão até o bode ser mandado embora para o deserto árido que essa paz enchia o coração do povo, e eles sentiam que estavam para sempre livres de seus pecados. Esse era o tipo. Mas o que significa o antítipo para nós? Desde 1844, o mundo tem vivido o grande dia antitípico da expiação. O juízo investigativo está ocorrendo no céu. No tipo, as pessoas deviam controlar seu apetite e manter seus interesses próprios submissos à adoração a Deus. Isso era demonstrado pelo dia da expiação no tipo, sendo um dia de descanso e jejum. Estamos vivendo no tempo em que nosso grande sumo sacerdote está purificando o santuário celeste, removendo os registros do pecado. Somos exortados a nos arrependermos e convertermos para que os nossos pecados sejam apagados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Quando a reconciliação for concluída e o último caso for decidido no julgamento final do céu, o Salvador pronunciará o decreto. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. Cada caso será decidido para a eternidade. Satanás, o grande instigador de todo o mal, o bode antitípico, então será levado a desempenhar sua parte no serviço. No tipo, os pecados eram lançados sobre o bode expiatório na presença da congregação. No antítipo, o Salvador, na presença do Pai, dos anjos de Deus e de toda a hoste dos remidos, colocará os pecados do justo sobre a cabeça de Satanás, e um poderoso anjo irá levá-lo embora para a terra desolada, onde irá permanecer por 1000 anos. No fim dos 1000 anos, será lançado no fogo que destrói a terra. O tipo encontrará plenamente o antítipo, quando todos os pecados dos justos forem queimados com Satanás, e nada permanecerá, apenas as cinzas, em um lugar limpo. Será então visto que Satanás carregou não apenas o peso e punição dos seus próprios pecados, mas também dos pecados das hostes de remidos, que haviam sido colocados sobre ele, devendo também sofrer pela ruína que causou às almas. Os pecados de Israel nunca mais serão encontrados. As coisas passadas não serão lembradas, nem mais delas se recordarão. Durante toda a eternidade, alegria e paz para sempre reinarão. O profeta diz: Que imaginais vós contra o Senhor?
ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez. O tipo deve encontrar o antítipo. O grande sumo sacerdote no céu está agora no cumprimento do serviço. Você está realizando a sua parte? Em lares espalhados por toda a terra, fiéis filhos de Deus realizarão o antítipo da forma como Deus dirigiu os israelitas, ao passarem o dia típico da expiação. O sacerdote poderia ter executado sua parte do serviço perfeitamente no templo, mas a menos que as pessoas em suas casas jejuassem, descansassem e orassem, o serviço não lhes seria de qualquer proveito. Cada israelita que no dia da expiação comesse ou se comportasse como os gentios ao redor era cortado do meio do povo de Deus. Sua casa é um lugar onde o apetite é controlado? Você mantém seus interesses comerciais em segundo plano em comparação com a obra de Deus? Você acata as palavras do Salvador e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Haverá 144.000 que irão atender à advertência, e no temor de Deus cumprirão o antítipo, enquanto Cristo no céu está fielmente intercedendo por eles. Irão apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Deus seja glorificado. Amém. Obrigado. Bom, é isso. Nós deste canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim, cremos neste Evangelho eterno, neste Evangelho vivo, neste Deus Criador, como relatado no início do Evangelho de João. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus. A palavra aqui é o próprio Jesus Cristo, e a palavra era Deus. Este verso afirma que Jesus Cristo é Deus. Ele, o próprio Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele, Jesus Cristo, era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele, Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É isso, ainda não terminou. Nosso Redentor veio uma primeira vez para dar testemunho de seu Pai. Viveu entre nós e por causa de seu testemunho foi perseguido, morto e sepultado. Mas a sepultura não o deteve, pois ele ressuscitou, e está neste instante no santuário do céu, como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós, mas prometeu voltar. Estamos aguardando. No próximo vídeo, o meu pai estará falando sobre os mandamentos de Deus. E no meu próximo vídeo, estarei falando sobre o capítulo 10 do livro de Daniel, que fala sobre uma introdução à última visão. Oremos. Senhor, muito grato por mais essa oportunidade e aproveitamos para mais uma vez te pedir perdão pelas nossas faltas. Pedimos também pelas suas bênçãos e pela tua proteção, e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a sua vontade para cada um de nós. Tudo isso pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.